artigo 13, artigo 11 e todos os artigos anteriores passaram, na verdade eles já tinham passado em dezembro e agora eles vão ser implementados. E tá todo mundo pirando com isso. Mas a real é que a gente não devia estar pirando, porque nós temos todas as tecnologias necessárias para que a internet morra, seja enterrada, rest in peace internet, e venha a internet 2.0, a Kryptonet, por assim dizer. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre as alternativas que a gente precisa migrar para que a gente evite essa nova investida do Estado, que por enquanto está na Europa, mas pode se espalhar para todos os estados do mundo, inclusive o Brasil, que é bem propenso a ter esse tipo de merda, né? Tem uma galera que tá se propondo a, se o YouTube morrer, eu vou pro BitChute. Se o Facebook morrer, eu vou pro Minds. Se não sei o que lá morrer. Sem perceber que eles estão só migrando do 6 pro meia dúzia. Eles podem dizer que o Facebook está com políticas de censura. Eles podem dizer que o YouTube está com políticas de censura. Mas todas as outras plataformas eventualmente estão sujeitas à censura também. Não é o YouTube, os cabeças do YouTube que estão, pô, seria legal se a gente censurasse a galera, né? Vamos perder views, vamos perder dinheiro. Eles não estão com isso. Mark Zuckerberg com certeza não está com esse tipo de mentalidade. É muito claro que existe um movimento político questionando os donos dessas empresas, os CEOs dessas empresas, se eles vão permitir esse tipo de conteúdo ou não. Vamos falar em palavras diretas aqui. O governo está pedindo para essas empresas censurarem os usuários delas, para controle de informação. Enquanto tiver redes que não possuem, enquanto a população estiver em redes que não possuem essas três características que eu vou citar aqui, isso vai continuar repetindo. BitChute pode ser uma alternativa agora, mas e daqui a 2 anos? E quando o governo perceber que eles podem implementar uma medida de censura lá também? Então, nós precisamos de redes sociais, ou de mídias sociais, ou de sites de todos os tipos, com essas três características. Eles precisam de ter o código aberto e, por consequência, ter o código sob domínio público ou sem nenhuma prescrição de direito autoral. Isso é essencial, porque com isso o segundo ponto é possível, que é a descentralização. Uma vez que você tem o código-fonte desses serviços, você pode rodar esse serviço na sua máquina, no seu servidor, e aí fica impossível de um estado chegar em todo mundo que está rodando aquele serviço e pedir para eles cancelarem o serviço. Isso leva ao terceiro ponto, que é imprescindível para que isso também ocorra e para que fique impossível do Estado descobrir quem são os donos que estão rodando esse serviço, que é criptografia. Com essas três coisas, a gente pode criar uma outra rede de internet que vai fazer todos esses artigos serem pífios, eles não vão servir para nada, se tornarem obsoletos. Já existem várias iniciativas com essas três características, e eu vou citar algumas aqui, mas antes eu preciso falar que não adianta você migrar do YouTube pro BitChute, por exemplo, só porque eles falam que eles se propõem a defender a liberdade de expressão. Não adianta. Se tem lá o nomezinho do CEO rodando na máquina dele, nos servidores dele, o governo pode simplesmente falar: olha, tá ligado esse negócio de liberdade de expressão aí que vocês defendem? Eu não gostei disso não. Vocês vão cancelar esse negócio aí, tá? A partir de agora, isso daqui não vai ser permitido no site de vocês. E isso só é possível porque o dono está rastreável e acessível para o Estado. Uma vez que você tem essas coisas centralizadas, cada um rodando uma instância desse algoritmo, é impossível do Estado poder rastrear os dados. Então, vai aqui 5 redes que vocês podem usar como alternativa para as redes atuais. Para o Twitter já existe o Mastodon. O Mastodon é uma rede federalizada. Inclusive, boa parte dessa Kryptonet que eu falei, na verdade, existe o Feder Universe, que é tipo uma internet de redes federalizadas. O que é que isso significa? Existe um código-fonte e existe vários nodes, ou seja, vários pontos na rede.
É tipo como se fosse Bitcoin. Se você sabe como é que Bitcoin funciona, você vai entender esse processo. Cada pessoa pode ter uma instância da rede rodando no computador dela ou no servidor dela. E essas redes, elas se conectam, essas instâncias, essas federações, que é o nome que eles dão, elas funcionam independentes. Então, certas coisas podem ser permitidas numa instância, certas coisas podem ser proibidas na mesma instância, e vai ter uma outra instância que permite esse tipo de coisa. Por exemplo, o dono do Mastodon, ele é bem meio progressistazinho, meio de esquerda assim, e ele não permite outright discursos de supremacia branca, essas coisas. Mas usando o código dele, usando o código que ele disponibiliza, porque é open source e é de domínio público. Eu acho que não é de domínio público, tem uma licença lá, mas é bem permissiva. Um nazista, por exemplo, criou uma federação de nazista para eles. Existe lá, tá lá. Só que qual que é o legal dessa rede de federações? Você escolhe com quem que a sua federação, com quem que o seu node vai fazer interrelações. Então, o conteúdo de uma rede, ele só vai cair numa outra rede se esse node decidir que ele faz conexões com essa outra rede. Então, o node de nazistas, eles basicamente não tem conteúdo nenhum, porque ninguém quis fazer relações com eles. Então, eles estão meio que segregados lá, que é excelente. E aí você pode fazer vários nodes e esses nodes podem se conectar e você consome o conteúdo de outros nodes da internet e você cria conteúdo para esses nodes que podem cair em outros nodes. Então, por exemplo, você pode ser... Por exemplo, eu estou numa federação de desenvolvedores de jogos e eu também consumo conteúdo global. Então, eu posso consumir várias coisas que estão nesse mastodon social, que é o que eles chamam, né, da federação social, que é onde basicamente boa parte da galera tá. Descentralizado e é uma alternativa excelente para o Twitter. Aí tem o DTube, que é uma alternativa descentralizada, criptografada, que roda com monetização sobre criptomoedas pro YouTube. Você posta vídeos lá e a galera, ao invés de votar com like, eles podem votar com dinheiro. Então, tipo assim, toma aqui o meu dinheiro para você produzir mais desse conteúdo. É basicamente isso que acontece no DTube. E aí ele é descentralizado, de código aberto e com uma licença livre. Então você pode, se der merda em algum servidor do DTube, você pode copiar o código fonte e rodar no seu servidor. Então ele basicamente... Essa que é a parte interessante de código aberto e licenças open source. Porque elas permitem que o código basicamente se torne resiliente à censura. Se morrer em uma situação, alguém pode copiar o código e começar tudo de novo em outra instância, copiando banco de dados ou coisa do tipo, se for necessário. Aí tem o Steemit, que é basicamente uma outra alternativa para o Facebook, mais ou menos, mas na verdade ele é mais uma alternativa para o Medium, se você conhece. O Medium ele é uma alternativa para o Medium, você pode fazer posts lá, e lá você também tem descentralizado, criptografado, rodando sobre incentivos de monetização com criptomoedas. E o legal dessas duas últimas redes é que elas funcionam sem basicamente nenhuma regra, porque eles inclusive têm diretrizes de comunidade, mas eles falam o seguinte, por exemplo, eles têm uma diretriz de copyright, né, de direitos autorais. Eles falam, a gente não tem como te banir da nossa rede por causa por causa que você infringiu direitos autorais. Mas a comunidade está muito propensa a te boicotar por causa disso. Então eles já falam, ó, nós não vamos fazer nada, mas você tem que estar ciente de que você pode sofrer boicote sobre a comunidade. Quarto, tem o The Stream, The Live, eu acho, que é uma rede secundária do DTube, que é uma alternativa pro Twitch TV, né, de live stream. Então ele funciona do mesmo jeito que o DTube, só que é para live stream, basicamente. E em quinto lugar, tem o PeerTube, que é basicamente uma alternativa tanto pro DTube quanto pro YouTube, e que ele funciona sobre a mesma lógica do Mastodon. Ele é uma federação de servidores de postagem de vídeos, e aí esses servidores eles fornecem conteúdo para servidores que estão conectados na mesma rede. Então você pode decidir se você faz conexões, por exemplo, com redes de pornografia, e aí esse conteúdo vai aparecer na sua federação. Ou você pode falar, não, eu não faço conexões com federações de pornografia, mas eu faço conexões com federações de animação, por exemplo, de filmes de animação. E aí filmes de animação vão aparecer na sua federação também. E aí digamos que a sua federação é de blog, por exemplo, ou de vlog,
desculpa, que a sua federação é de vlog. Aí você faz uma federação com vlogs, aí as pessoas vão lá. E o legal é que esse tipo de iniciativa, de federações, ele causa uma coisa muito interessante, que é a ideia de especialização, né? Divisão e especialização, né? Divisão de trabalho lá do Adam Smith. Então, tipo, você tem redes que são especializadas em um tipo de conteúdo, que se você quiser, você vai nessa rede e consome esse tipo de conteúdo específico. Ao mesmo tempo que essas redes, elas falam, a gente não é especializado nesse tipo de conteúdo, e a gente faz conexão com pessoas que são, ou com redes que são especializadas nesse tipo de conteúdo. Por exemplo, você tem uma rede de vlog, que não é especializada em conteúdo de animação, mas que faz conexão com conteúdo de animação. E aí você fornece esse tipo de interação entre essas federações. Então tá aí, 5 alternativas para vocês migrarem e saírem dessas alternativas centralizadas, Facebook, BitChute, YouTube e etc. Então, vamos parar de chorar sobre essas coisas que estão acontecendo supra-estado, ou sobre o estado, e vamos começar a lembrar que nós temos 1 milhão de alternativas no mercado. Não adianta o estado proibir uma coisa, porque o mercado vai estar sempre 1 milhão de passos à frente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.